Bom dia a todos, meu nome é Fernanda Haddad e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o papel do nariz na apneia obstrutiva do sono. Então, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar, né, é que hoje a literatura tenta determinar os diferentes fenótipos relacionados à apneia obstrutiva do sono. Então, via de regra, a gente sabe que existem vários fatores de risco, que os pacientes eles são muito diferentes entre si, né, e quando a gente pensar no nariz, eu tenho que lembrar que o nariz ele representa uma pequena parte, né, da via aérea superior. Então, tudo que a gente for falar, a gente vai também estar levando em consideração, né, esse fator. Então, eu montei a aula, né, primeiramente falando sobre como o nariz poderia atuar na fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono, se a gente acredita que o nariz ele possa fazer parte desse processo, qual seria então a prevalência de alterações nasais nesses pacientes, né, qual o impacto do tratamento cirúrgico nasal e o papel do nariz na adaptação do CPAP e do aparelho intraoral, que são os dois outros tratamentos clínicos mais utilizados aí no tratamento da doença. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da válvula nasal na apneia obstrutiva do sono. Então, falando de fisiopatologia, como é que o nariz ele poderia atuar na apneia obstrutiva do sono? Por dois mecanismos principais. Então, primeiro deles, né, a obstrução nasal levaria a uma respiração oral noturna. Quando o paciente ele abre a boca para respirar, eu teria uma rotação inferior e posteriorização da mandíbula com queda da língua. E isso poderia favorecer uma obstrução ali na região da faringe. Por outro lado, a obstrução nasal, ela também poderia aumentar a resistência nasal à passagem do ar. Então, quando eu tenho um aumento da resistência, eu levaria a um aumento da negatividade da pressão intraluminal, ou seja, o aumento da negatividade da pressão intratorácica, e isso também poderia favorecer o colapso da via aérea. E ainda o nariz, ele teria um efeito secundário que seria sobre o desenvolvimento craniofacial. Então, a gente sabe que as alterações craniofaciais, as hipoplasias de maxila e de mandíbula, elas também estão envolvidas na fisiopatologia da doença, principalmente ali quando a gente fala em relação ao adulto, e lembrar que o desenvolvimento facial na infância, né, ele é muito importante, né, que seja feito de forma adequada. Então, eventualmente, uma obstrução nasal associada a um perfil genético familiar, ela poderia favorecer, né, esses estreitamentos ali na região do palato duro, a retrognatia, enfim, né, então lembrar que a gente teria esse fator secundário. Então, mostrando aqui para vocês que muitas vezes quando a gente trata adequadamente o respirador oral na infância, né, muitas vezes a gente pode até prevenir o desenvolvimento dessas alterações nos adultos. Estou aqui mostrando para vocês um paciente retrognata, os lábios entreabertos, né, aqui um paciente com palato duro ogival, uma mordida cruzada posterior, enfim. Então, lembrar, né, que da precocidade, né, no tratamento do respirador oral, para a gente tentar evitar que esse paciente desenvolva aí alterações miofuncionais e alterações esqueléticas faciais aí na fase adulta, onde é mais difícil a gente reabilitar e tratar. Bom, se a gente acredita que o nariz ele pode participar da fisiopatologia da doença, né, e de forma intuitiva, às vezes os pacientes eles até chegam no consultório, olha, Fernanda, eu estou roncando, né, meu nariz não funciona bem, eles fazem essa associação, né, então a gente precisa também entender se esse é um achado frequente, a gente precisa realmente investigar o nariz ou procurar essas alterações. Então, esse aqui foi o trabalho da Maria Cláudia, que é uma colega, ela, na verdade, foi no trabalho decorrente do EPSONO, onde a gente trouxe, né, em 2007, 2008, a publicação foi um pouquinho depois, mas a gente trouxe aí quase 1.000 pacientes para dormirem, né, no laboratório, e aí, quando a gente olha para a parte nasal e compara os pacientes sem apneia com pacientes com apneia obstrutiva do sono, a gente vê que houve uma diferença estatisticamente significante, ou seja, 65% dos pacientes, né, aqui melhor, ó, 60% dos pacientes, eles tinham alguma alteração aí nasal, ou seja, o que a gente considerou como um nariz desfavorável. Então, eu preciso procurar esse tipo de alteração, porque são alterações frequentes já na população geral, mas nos pacientes com apneia obstrutiva do sono, é uma alteração que acaba aparecendo com maior frequência. Nesse mesmo estudo, foi feita uma análise de regressão para a gente entender quais eram os fatores preditivos da presença da apneia obstrutiva do sono.
né? Então, vocês vejam que o trabalho, ele confirma, né, que é uma doença onde o homem, o sexo masculino, ele tem um fator de risco maior, quanto mais idade o paciente tem, maior a chance desse paciente, ou risco para apneia obstrutiva do sono, alterações relacionadas à obesidade, como circunferência cervical alargada, índice de massa corpórea, e nesse estudo, nós levamos em consideração todas as alterações de via aérea superior, né, então a gente acabou aplicando um exame sistematizado, incluindo o malampate modificado, tamanho de tonsila, aspecto de palato mole, e o único fator que entrou como um preditor foi ter um nariz desfavorável. Então, o que a gente acaba discutindo nesse artigo, inclusive, é que talvez eu ter um nariz desfavorável desde a minha infância, desde a minha adolescência, ali durante o meu desenvolvimento, vai fazendo com que eu acabe criando ou adquirindo algumas alterações miofuncionais que podem estar relacionadas à apneia no adulto. Então, de novo, uma preocupação aí no tratamento nasal, né, na infância e na adolescência. Bom, se a gente acredita, então, né, que o nariz, ele pode participar da fisiopatologia da doença, que o nariz, né, ele tem, as alterações nasais, elas são mais prevalentes nos pacientes com apneia obstrutiva do sono, né, se eu tratar o nariz cirurgicamente, qual que é o benefício que ele vai trazer para esses pacientes? Então, isso também já é um consenso na literatura. Infelizmente, a cirurgia nasal isolada, né, ela pouco vai interferir na redução do índice de apneia e hipopneia na polissonografia, né? Mas também já é consenso de que elas são capazes de melhorar a qualidade do sono, né? Então, melhorando a fragmentação. Então, o que eu costumo falar é que a indicação da cirurgia nasal, ela vai estar linkada à presença de alguma alteração anatômica, né, ou uma alteração inflamatória crônica, ela pode ser indicada independentemente da gravidade da apneia obstrutiva do sono, só lembrar que nos quadros mais leves, então pacientes com apneia leve, não obesos, e que tenham, né, na verdade, mais jovens, por exemplo, talvez sejam que respondam melhor quando a gente pensa em um efeito curativo ou relacionado a um quadro de amenizar a doença. Na imensa maioria das vezes, a cirurgia nasal, ela vai ser coadjuvante. Então, o paciente, ele tem que saber que às vezes eu vou permeabilizar o nariz e depois vou adaptar uma fonoterapia, um aparelho intraoral, ou mesmo um CPAP, porque a melhora nos parâmetros respiratórios polissonográficos, ela é limitada quando a cirurgia nasal é realizada isoladamente. Então, aqui eu trouxe esse artigo para mostrar para vocês, é uma meta-análise que fala um pouquinho da cirurgia nasal na apneia obstrutiva do sono. Então, nessa meta-análise, nós tivemos 13 artigos com 474 pacientes, e o que é um consenso, aquilo que eu tinha já falado para vocês, uma melhora no ronco, na sonolência diurna e na qualidade de vida, mas a cirurgia nasal isolada, ela foi limitada ali quanto à redução do índice de apneia e hipopneia. Então, a técnica cirúrgica, os cuidados pós-operatórios, eles foram melhorando aí ao longo dos anos. Hoje é uma técnica, né, são cirurgias, assim, com pouca morbidade, né, enfim, isso favoreceu, né, que a gente fizesse com mais frequência aí na tentativa de reabilitar o nariz, a qualidade de vida e o padrão de sono desses pacientes. Então, só lembrar, né, que a cirurgia nasal, isoladamente, ela é limitada quanto ao controle da apneia, e quando a gente pensar no intuito curativo, ou eventualmente numa melhora clínica da doença mais significante, o resultado vai ser melhor nos pacientes jovens, com doenças leves e não obesos, né? Mas a literatura ela já mostra uma melhora aí na qualidade de sono desses pacientes. Bom, então a gente falou, né, que a cirurgia nasal, ela com um intuito curativo, ela tem um fator limitante, mas ela tem um papel importante tanto na adaptação do CPAP quanto no sucesso do aparelho intraoral. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Em relação ao CPAP, fica fácil da gente entender que o CPAP, na verdade, a interface, ela é feita com uma máscara nasal, de preferência, né? E aí, eventualmente, se esse paciente apresentar alguma alteração nasal, isso poderia dificultar o tratamento com o CPAP, né? Ou porque esse paciente precisa de pressões mais elevadas, ou porque ele acaba tirando o aparelho, a máscara, quando ele tem esses quadros agudos ali de obstrução nasal, de quadros inflamatórios
locais. Então, as perguntas que a gente faz né, a presença de alteração nasal, ela poderia predizer a má adesão ao CPAP? Será que eu preciso operar esse nariz antes para facilitar o uso do aparelho? Né? Como é que a gente se posicionar? Eu já vi no consultório que esse paciente não tem um nariz bom, como é que eu tenho que me posicionar, né, para isso no paciente que precisa utilizar a CPAP? E se eventualmente o tratamento nasal, né, clínico ou cirúrgico, ele melhora a adesão do CPAP, então num paciente que não está conseguindo usar, ou que tem uma alteração nasal, ou que está usando de forma insuficiente, será que se eu operar, eu consigo fazer com que ele use melhor o aparelho? Então, vou começar primeiro com os tratamentos cirúrgicos. Essa aqui é uma meta-análise que incluiu os seguintes artigos, né? Os artigos de pacientes que foram submetidos à cirurgia nasal e fizeram uma polissonografia para titulação do CPAP antes e depois da cirurgia. Então, qual que era o objetivo? O objetivo era ver se eu diminuindo a resistência nasal, eu conseguia também diminuir a pressão terapêutica do CPAP. E, intuitivamente, a gente tem a sensação de que um paciente que precisa de pressões menores, talvez tenha mais facilidade para se usar o aparelho, né, do que pacientes que precisam de 14, 15, 16, 17 centímetros de água no CPAP. Então, esses aqui, na verdade, foram 19 artigos, né, e, na verdade, 8 artigos é que fica, 11 artigos seguiram na meta-análise até o final, né, na avaliação. 8 deles acabaram sendo excluídos por algumas falhas metodológicas. Então, para mostrar para vocês, desses 11 estudos, nós tivemos 323 pacientes, e foi um consenso praticamente em quase todos deles, que a cirurgia nasal, ela é capaz de diminuir a pressão terapêutica do CPAP. E essa pressão aqui foi diminuída, em média, em 1,4 centímetros de água. Então, isso praticamente é um consenso na literatura, né? Apenas 4 desses artigos acompanharam os pacientes usando o CPAP após a cirurgia. Então, nesses 4 artigos também houve um incremento do número de horas de uso do CPAP em 0,62 horas. A gente sempre fala, né, puxa vida, mas será que 0,62 horas é uma coisa que é clinicamente relevante, né? Então, eu costumo sempre dizer que a adesão a qualquer tratamento crônico, ela é multifatorial, vai da motivação do paciente, dos programas de educação, da conscientização, e às vezes a somatória desses pequenos fatores, né, é que vão fazer com que esse paciente acabe utilizando o aparelho de forma mais satisfatória. Um desses estudos foi publicado pelo nosso grupo, né, então na época a Adriane Zonato, que estava aqui com a gente, e que encabeçou esse estudo, nós realizamos cirurgia nasal em 17 pacientes, e fizemos então a polissonografia para titulação do CPAP pré e pós-operatória. Então o que vocês veem aqui, na verdade, olha, é que em 76% dos pacientes, nós conseguimos reduzir pelo menos 1 centímetro de água, e em 40% dos pacientes, nós reduzimos 3 ou mais centímetros de água, que é uma coisa bem significante. Eu trago esse gráfico para vocês verem, por quê? Porque se a gente for olhar, olha, aqui foram 4 pacientes onde a gente não teve interferência em relação à pressão, 2 pacientes, nós conseguimos reduzir 1 centímetro de água, 3 pacientes, 2 centímetros de água, e o restante, mais do que 3 centímetros de água. E se a gente for olhar a média de uso, a média de pressão de uso do CPAP, né, da titulação, os pacientes que mais reduziram a pressão foram justamente aqueles que tinham pressões mais elevadas. Então, o que eu costumo falar é assim, se o paciente ele já vem usando lá, né, 9, 10 centímetros de água, 12, talvez a melhora na redução de pressão, ela não seja tão significante, mas ela vai começar a ter um papel importante justamente naqueles pacientes que precisam de pressões mais elevadas. Agora, mesmo o paciente que usa pressão menor, que já tem uma pressão mais satisfatória, o fato dele não ter tantos episódios de congestão também faz com que ele acabe utilizando mais o aparelho, né? Então, a redução da pressão, ela é um benefício, mas sem dúvida, o controle das alterações ou dos sintomas nasais, ele também vai ajudar, independentemente aí dessa queda da pressão.
Uma outra linha de trabalhos, então, na literatura que existem, é se o nariz, ele conseguiria, se a gente, examinando o nariz, a gente conseguiria prever o paciente que vai usar melhor ou não o aparelho, né? Então, o que eu penso é assim, será que todo paciente que vem no consultório, se eu encontro uma alteração nasal, eu preciso operar esse nariz antes dele usar o CPAP, né? Então, também eu costumo brincar, se o paciente, ele tem sintoma clínico, olha, Fernanda, meu nariz é obstruído, eu já tentei vários tratamentos, enfim, isso incentiva a gente, às vezes, a corrigir essa alteração antes. Agora, muitos pacientes vêm, às vezes, sem sintoma. Eu tenho uma apneia grave, eu examino, às vezes eles não percebem essa obstrução nasal, simplesmente porque eles se adaptaram a essa situação, e às vezes eu digo assim, olha, nem sempre a gente vai precisar fazer um tratamento cirúrgico nasal, mesmo num paciente que tem obstrução, se ele conseguir eventualmente usar bem o aparelho, né? Então, e por que a gente se baseia nesse conceito também, né? Então, se a gente olhar esses trabalhos aqui que foram publicados aqui no passado, eles avaliaram o nariz dos pacientes que eram candidatos para uso do CPAP por rinomanometria e rinometria acústica. Então, não são exames que a gente usa na prática clínica da otorrinolaringologia, a gente acaba usando isso mais para pesquisa, mas esses trabalhos já mostraram alguns resultados controversos. Então, em alguns trabalhos, eles não encontraram uma associação entre os achados da rinometria, resistência nasal e adaptação do CPAP, ou mesmo para rinometria acústica, e outros trabalhos acabaram dizendo que pacientes que tinham resistência nasal aumentada, ou menores volumes de área, menores medidas diárias e volumes nasais, acabavam adaptando melhor ao aparelho. Então, nessa linha, eu acabei desenvolvendo a minha tese de doutorado, só que ao invés de usar só a rinometria acústica, eu acabei usando todos os outros métodos que a gente acaba tendo em consultório para poder examinar esses pacientes, né? Então, eu acabei usando uma escala de sintomas nasais, eu utilizei a rinometria acústica, o peak flow nasal inspiratório e a rinoscopia anterior com a nasofibrolaringoscopia, né? E quando eu fiz essa avaliação entre pacientes que tiveram boa adesão ao CPAP e má adesão ao CPAP, as alterações nasais, elas não foram capazes de predizer qual o paciente queria utilizar melhor ou pior o aparelho. Então, o que a gente acaba vendo é isso, né? Então, se o paciente ele vem com sintomas clínicos já sugestivos de alteração nasal, a gente pode combinar com ele de resolver o problema nasal antes da adaptação do CPAP, mas eventualmente, se o paciente ele não tem queixa clínica ou é pouco sintomático, a gente pode começar usando o CPAP e olhar o nariz, como o nariz vai se comportar em paralelo. Se a gente entender depois que o nariz ele está sendo um fator limitador, a gente reverte isso e reconversa com o paciente sobre a necessidade de uma intervenção nasal ou não. Ótimo, então o que a gente pode confirmar em relação ao nariz e CPAP? Que a cirurgia nasal ela é capaz de reduzir os níveis terapêuticos de uso do CPAP, os níveis pressóricos, como a gente viu, principalmente nos que precisam de pressões mais elevadas, mas que a adesão ao CPAP ela é multifatorial. Então, as alterações nasais, elas não são capazes de predizer a adesão, né? Pulando um pouquinho para o aparelho intraoral, né, o que a gente entendia, na verdade, é que o aparelho intraoral, ele vai limitar a abertura bucal, né, então um paciente que tivesse alteração nasal, talvez ele tivesse uma adesão pior ao aparelho intraoral, ou seja, ele acaba arrancando o aparelho para poder respirar ali pela boca, já que ele tem uma obstrução, então esse seria um ponto. Agora, existe um outro ponto na literatura, né, que fala em relação à alteração nasal, dificultando a eficácia do aparelho intraoral. Então, a gente tem esse artigo publicado em 2008, onde foram avaliados 38 pacientes com rinomanometria, e esses autores, eles mostram que os pacientes que tinham resistência nasal aumentada responderam pior ao aparelho intraoral, ou seja, no grupo de não respondedores, né, o que não tiveram, que tiveram insucesso com o aparelho intraoral, tinham uma resistência nasal maior do que nos pacientes que tinham tido sucesso. Nessa mesma linha de pesquisa, né, então,
o Renato Pressinotto, que é um colega também do nosso grupo, acabou desenvolvendo a tese de mestrado dele. Ao invés de usar a rinometria ou a rinomanometria na mesma linha do que eu tinha feito na minha tese de doutorado, ele acabou fazendo ali o exame físico otorrinolaringológico tradicional e a nasofibrolaringoscopia. Quando a gente comparou os pacientes, então, em relação à adesão, assim como no meu estudo, ele não encontrou alteração favorável, ou seja, pacientes que tinham, na verdade, tido uma má adesão, não tinham nariz pior, aliás, ele avaliou toda a via aérea desses pacientes e a gente não teve uma associação. Mas, quando nós fomos olhar os pacientes que tinham tido sucesso e insucesso ao aparelho intraoral, a gente viu que os pacientes de insucesso apresentavam mais alterações nasais, ou seja, desvios do septo nasal, hipertrofias de cornetos, enfim, confirmando o artigo que tinha sido publicado com a rinometria acústica, né? Então, o que a gente entende o paciente com obstrução nasal, ele cria uma pressão intraluminal ali na faringe maior, aumenta a negatividade da pressão intraluminal e ele brigaria com esse efeito expansor ou de anteriorização que o aparelho intraoral, ele acaba fazendo ali na faringe, tá? Então, falando um pouquinho agora sobre a válvula nasal, né, então a gente sabe que mesmo dentro da otorrinolaringologia, muitas vezes a válvula nasal, ela fica ali de escanteio, né, e eu vou mostrar o que existe na literatura em relação à válvula nasal e à apneia obstrutiva do sono. Então, existem alguns, a válvula nasal, né, a insuficiência de válvula nasal, ela pode ser externa ou interna, então aqui nesse paciente fazendo uma inspiração levemente forçada, ele nem faz um esforço tão grande, a gente consegue ver o colapso aqui da válvula nasal externa, na narina, né, então como a gente vê aqui, e a gente tem também a insuficiência da válvula nasal interna, também essa paciente fazendo uma inspiração levemente forçada, a gente acaba vendo um estreitamento aqui no vestíbulo nasal, quando ela faz essa respiração, né, essa inspiração. A gente normalmente confirma essa insuficiência de válvula fazendo a manobra de Cottle ou de Cottle modificado, onde se coloca o estilete na região da válvula e se pergunta para o paciente se houve melhora ou se ele percebe uma melhora na respiração. Então, de forma geral, eu não vou entrar em detalhes aqui, a forma como a gente avalia aí a válvula nasal desses pacientes. O fato né, eu disse para vocês que a válvula nasal, na verdade, ela fica um pouco de escanteio, inclusive dentro da otorrinolaringologia, então eu trago essa revisão sistemática que eles até se perguntam, né, onde que a gente está em termos de técnicas cirúrgicas para o tratamento da válvula nasal interna. Então, são pouquíssimos estudos na literatura, né, então eles tinham incluído 53 estudos nessa revisão sistemática, e desses 53 estudos, apenas um tinha um alto nível de evidência, que era um estudo randomizado. Então, eles discutem que a maior parte dos artigos tem um nível 4 de evidência, são séries de casos, que a manobra de Cottle positiva é o principal método diagnóstico, né, para avaliar a válvula nasal e para selecionar esses pacientes com insuficiência. E aqui eu trago os artigos mostrando para vocês que esse último foi o de melhor nível de evidência e ele não encontrou diferença ali na randomização, né, para cirurgias de válvula nasal em relação à melhora de obstrução nasal e os achados da rinometria acústica. Então, a gente precisa também levar essas coisas isso em consideração. Precisam-se de mais estudos com válvula nasal, não só em apneia obstrutiva do sono, mas no geral dentro da otorrinolaringologia. Nessa mesma linha de válvula nasal, existem alguns trabalhos na literatura que usaram dilatadores nasais para tratar a apneia obstrutiva do sono. Então, esse aqui eu trago para vocês que foi uma revisão sistemática, uma meta-análise, mostrando que o uso de dilatador nasal em pacientes com apneia obstrutiva do sono, ele não é capaz de reduzir o índice de apneia e hipopneia na polissonografia, que já era praticamente esperado, né, pensando que, às vezes, nem as cirurgias nasais, ali com desvios importantes, enfim, acabam tendo um impacto significante. O problema desses estudos é que eles colocaram os dilatadores nasais, independentemente do paciente ter uma insuficiência de válvula ou não, né, e obviamente que talvez se a gente tivesse selecionado melhor esses pacientes, talvez os de insuficiência de válvula pudessem ter apresentado aí alguma melhora nesse sentido. Agora,
apesar de não melhorar o índice de apneia e hipopneia na polissonografia, o que a gente vê em alguns estudos é uma redução significante ali do ronco, né? Então, a indicação, muitas vezes, do uso de dilatadores nasais nesses pacientes vão ser, né, relacionadas à melhora de qualidade de sono, melhora do ronco, assim como cirurgia nasal. Esse aqui é um outro estudo, né, também mais antigo, de 2004, para vocês terem uma ideia, e eles usaram, na verdade, um enxerto, né, o butterfly, para tratar a válvula nasal de pacientes com ronco. Então, aqui não foi feita polissonografia, e eles mostram, então, uma melhora no ronco, né, numa série de pacientes que foram operados. Então, foram, na verdade, 33 pacientes operados que recomendavam a cirurgia, 4 dos que foram operados não recomendavam a cirurgia no pós-operatório, e o que a gente vê é uma melhora aqui do ronco em boa parte desses pacientes, avaliado de forma subjetiva, não tem polissonografia. Esse aqui também um estudo antigo, né, mostrando, a verdade, esses pacientes fizeram uma rinoplastia com a colocação do spreader graft e fizeram uma técnica de faringe, que é uma que a gente praticamente não utiliza mais na prática clínica, que era o laser, né, que era a LAUP ali. Então, na verdade, foram cirurgias conjugadas e fica muito difícil a gente entender o quanto a cirurgia de válvula nasal ela pode ter ajudado nesses casos. Mas foi um N final de 30 pacientes, um acompanhamento de 8 meses, apesar deles terem feito polissonografia tipo 1 ou tipo 3 para o diagnóstico, eles não repetiram no pós-operatório, né? Então, eles avaliaram só através da escala de sonolência de Epworth e avaliação do ronco, mostrando ali uma melhora do ronco em alguns desses pacientes. Então, só estou trazendo para vocês verem o quanto é incipiente essa história do nariz. E esse aqui foi o último estudo publicado com válvula nasal, que foi agora de 2019, então quase 10, 15 anos depois. Eles avaliaram 19 pacientes com apneia obstrutiva do sono e dividiram em 2 grupos. Pacientes que tinham insuficiência bilateral da válvula nasal externa, 11 pacientes, e o grupo 2, pacientes sem insuficiência ou com insuficiência unilateral, que foram 8 pacientes, né? Existem uma série de limitações nesse estudo, então o N amostral pequeno, eles não deixam claro quais foram os critérios considerados para a insuficiência de válvula nasal, mas o que eles mostram aqui é que o paciente com insuficiência de válvula nasal externa bilateral apresentou piores valores de saturação da oxihemoglobina, da saturação mínima da oxihemoglobina ali na polissonografia, tá? Então, o que a gente pode até concluir, né, em relação à parte nasal, no geral, de válvula nasal existe uma carência de estudos, a gente precisa seguir uma linha de pesquisa nesse cenário, e a gente até tem uma linha de pesquisa que está sendo realizada e conduzida lá no departamento, na Escola Paulista, então espero que em alguns anos aí, ou pelo menos brevemente, a gente já consiga trazer algum resultado em relação a isso, mas o que a gente pode concluir do que a gente conversou, né, que a prevalência de alterações nasais em pacientes com apneia, ela é alta, como a gente viu no epissono, e que a alteração nasal, independentemente da idade, do sexo e da obesidade, foi um preditivo da presença da apneia. Então, de novo, não esquecer do papel preventivo ali no tratamento das alterações nasais ou do respirador oral na infância e na adolescência. O objetivo do tratamento nasal, né, quando ele for, na verdade, curativo, ou eu quiser um impacto mais favorável, ele vai acontecer nos jovens com doença leve e não obesos, mas lembrar do grande papel da cirurgia nasal, ou do tratamento nasal, na adaptação do CPAP, no sucesso do aparelho intraoral, e até como coadjuvante, por exemplo, a uma fonoterapia nos quadros mais leves. E a válvula nasal, como eu falei para vocês, ainda existem poucos estudos, eu espero que brevemente a gente traga aí mais informações para vocês aí nos próximos anos. Bom, muito obrigada, queria agradecer o convite.